Boa noite, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Bíblica. Nós vamos estudar hoje a lição de número 11, Presença Suficiente, é o título da lição. Essa lição foi escrita pelo pastor Tiago Soares da Rocha, que é pastor na Primeira Igreja Batista em Itaperuna. E ele foi o autor da lição de hoje, que é baseada em Hebreus 13, o verso 5. Está aqui, nós podemos ler. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Esse é o trecho em que foi baseada a nossa lição. E aí, em tempos de pandemia, em tempos de tanta coisa nova, tanta angústia, tanta preocupação, aí fica sempre uma pergunta. O que nos traz a paz? O que traz paz para você? Se eu for fazer essa pergunta, com certeza algumas pessoas dirão, se eu tiver muito dinheiro na minha conta, se eu tiver uma casa nova, eu vou ter tranquilidade, eu vou ter paz. Especialmente aquele que hoje, por exemplo, paga aluguel. Se eu tiver uma casa minha, uma casa própria, aí eu vou ter paz, eu vou ter tranquilidade. Mas outros vão dizer assim, quando eu tiver saúde, aí eu vou ter tranquilidade, eu vou ter paz, porque a doença me tira toda a paz, me tira toda a tranquilidade. E quando eu tiver saúde, eu vou ter paz. Mas aí, percebam que eu não perguntei o que vai trazer paz, mas é o que te dá paz hoje. Né? Todas essas coisas, elas falam de coisas que não estão ao nosso alcance de imediato. Mas Deus está aqui do nosso lado. E Ele diz, que Ele estaria sempre conosco. Foi uma promessa dele. Então busque estar com Deus, busque estar na presença de Deus e isso vai ser suficiente. Imagina o seguinte, quem foi que nunca, esteve numa situação difícil, sozinho e não desejava ter uma companhia, ter alguém junto? Você deve ter passado por isso. Eu passei muitas vezes. Às vezes é para ir ao dentista, especialmente se for a criança. Quem nunca esteve sozinho numa situação difícil e em que precisou fazer alguma coisa que demandava algum esforço e não queria alguém junto? Uma situação difícil. Eu, por exemplo, quando eu precisava ir ao dentista, eu gostaria de alguém junto de mim, perto de mim. Mas nós dizemos que Deus está sempre conosco. Mas Ele está realmente? Ele está realmente conosco? Se Ele estiver, nós vamos ter paz? Ele prometeu isso, Ele prometeu. Foi uma promessa que Ele fez a Moisés, que estaria sempre com ele. Uma promessa que Ele fez a Josué também. E uma promessa que Ele faz para nós hoje. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Está na palavra dele. Ele prometeu, com certeza Ele vai cumprir. E você deve ter experiências em que Deus cumpriu aquilo que Ele havia prometido a você. Mas o primeiro ponto, ele fala assim, a presença é suficiente, os recursos não. Nós vamos ler Lucas 12, 20. Porque nós podemos até acumular riqueza. Podemos acumular, isso não é proibido, Isso não é proibido. Mas, vamos ver o que Lucas 12, 20 diz. Bom, vamos ler
Vamos ler a partir do verso 18 para entender melhor. Né? E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então nós não podemos confiar nas riquezas, nas posses, nos bens. Não podemos colocar a nossa vida nisso. Por quê? Essa pessoa que era muito rica e que Deus abençoou e enriqueceu mais ainda, já não tinha onde guardar tanta riqueza. E ela disse que ia construir um lugar para colocar mais coisas ainda. Mas o que Deus disse a ela, olha, hoje vão te pedir a tua alma. E o que você preparou vai ser para quem? Não é? Eu achei a frase do autor, né, tá na lição, muito interessante. Ele disse assim, o dinheiro é um péssimo patrão, mas é um ótimo servo. Poxa vida, quantas pessoas têm o dinheiro como patrão? É o dinheiro quem dá as ordens. É o dinheiro que dirige a vida dessas pessoas. Quando deveria ser o contrário, né? O dinheiro é quem deveria estar a serviço dessas pessoas, servindo a essas pessoas. Vocês lembram lá como começa o versículo que nós lemos, em que está baseada a nossa lição, lá de Hebreus 13, o versículo 5? Ele começa, seja a vossa vida sem avareza. E aí foi procurar no dicionário ver a definição de avareza. Né? E é a seguinte, avareza é o apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, aos bens materiais. É a falta de generosidade, a cobiça, o desejo excessivo pelas posses. E a gente vê muitas pessoas agindo assim, com avareza. Mas a Bíblia, ela está nos advertindo que a nossa vida não deve ser pautada pela avareza. Né? Mas aí o título desse trecho é a presença é suficiente, as riquezas, os recursos, não. Mas quantas histórias reais, né, nós conhecemos onde o dinheiro não foi suficiente? Nós vemos aí no nosso dia a dia tantas pessoas que confiavam nas riquezas e ficaram, na hora, né, do aperto, estavam despreparados. Nesses tempos mesmo de pandemia, quantas pessoas se foram? Pessoas que confiavam no dinheiro. Mas o dinheiro não foi suficiente para salvar essas pessoas, para dar paz, para dar tranquilidade a essas pessoas. Não é? Não é errado possuir dinheiro, não é errado. Não é? Vamos ler 1 Timóteo 6,10, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Então, Timóteo diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitos males. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Porque nós temos registrado na Bíblia muitas pessoas que foram ricas, não é? Davi, Salomão, Jó, né? Abraão,
Isaac foram ricos. A Bíblia não diz que nós temos que ser pobres. É claro que sempre vão existir os crentes que têm mais dinheiro e aqueles que têm menos dinheiro. Isso sempre vai existir. Tá? Mas a Bíblia não proíbe ter dinheiro. Mas o que ela adverte é que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. No outro trecho, a gente encontra também a Bíblia falando que onde estiver o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. E esse é o perigo de nós colocarmos o dinheiro como nosso patrão e não como nosso servo. Tá? Bom, o ponto 2, ele diz o seguinte: a presença é suficiente, o templo não. Olha aí, essa é pra gente, essa é pra nós, hein? No Salmo 139, do verso 7 até o verso 10, Davi fala da presença de Deus. E ele fala de uma maneira que comove a gente. Não é? Ele diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então nós podemos entender que Deus está em todos os lugares. Em todo lugar Deus vai estar. Pelo universo inteiro Deus vai estar. Mas então muitas vezes eu já ouvi: eu vou à igreja para buscar a minha bênção. Será que essa pessoa não poderia receber essa bênção em outro lugar? Tem que ser lá? Esse Deus a quem essa pessoa serve só pode ser encontrado lá, na igreja, no templo, né? Como ela estava se referindo. E eu não estou dizendo que a gente não deve ir à igreja, não. Pelo contrário. É claro que ir à igreja é uma bênção. O apóstolo Paulo fala que nós devemos nos reunir. Devemos estar juntos na igreja, juntos, cultuando juntos. Né? Nós temos a bênção da comunhão com os irmãos, a bênção de estarmos criando laços, né, fortes com os nossos irmãos, a bênção de cultuarmos juntos. Nós devemos ir. Devemos ir à igreja. Mas será que é só lá que eu posso fazer isso? É só lá que eu posso encontrar com esse meu Deus? Ele pode me abençoar em outro lugar ou é só lá que ele vai me abençoar? Né? Vamos ler João 4, os versos 20 a 24. É um texto bastante conhecido. Não é? Jesus estava conversando com a mulher samaritana. E, num determinado trecho da conversa, nós temos isso. Ela diz: nossos pais adoraram neste monte, né? E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, o que Jesus está dizendo é que não é em Jerusalém que eu tenho que adorar, não é lá naquele monte, o Monte Gerizim, onde os samaritanos haviam construído um templo para eles também, mas em qualquer lugar onde nós estivermos, nós podemos adorar, nós devemos adorar, nós devemos viver uma vida de adoração em qualquer lugar onde nós estivermos. Então, a presença de Deus para nós tem que ser suficiente. Eu não preciso do templo para ter paz, para ter tranquilidade, para ter segurança. Eu não preciso do templo. O templo deve existir, eu devo ir até lá, eu devo estar em comunhão com os meus irmãos, eu aprendo muito lá com os meus irmãos, mas a minha comunhão com Deus não deve depender disso. A paz que Ele dá não deve depender das minhas idas, né, até a igreja. E aí eu fico pensando, poxa, coitados de nós, se nós dependêssemos, né, de estarmos no templo para estarmos adorando, tá? Por quê? Porque nesse tempo nós fomos proibidos de ir à igreja. Os templos foram fechados. E aí, durante esse tempo, não havia adoração, não havia culto? Claro que devia haver. Não é? Por quê? Porque a presença de Deus é suficiente. O templo não é. Muitos de nós, né, não estamos podendo ir ao culto. Aqueles que têm problemas, né, e aí os que são mais idosos, os que são hipertensos, têm problemas de saúde, alguns desses não podem ir ao templo por enquanto, mas vão continuar adorando em casa, onde estiverem. E aí a gente entende, a gente percebe que a presença de Deus é essencial, ela é suficiente. O templo não, não é? E o terceiro ponto diz que a presença é suficiente, os nossos cuidados não. Os irmãos conhecem a história de Jonas, né? Jonas tentou fugir de Deus. E o que aconteceu? Os irmãos conhecem a história, né? Ele teve que se render a Deus, porque foi colocado numa situação muito difícil, e aí precisou, né, retornar à presença de Deus. Por quê? Porque a gente tem dito, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fugir para onde for, mas eu não consigo sair da presença de Deus. Quando o novo coronavírus surgiu, muitas pessoas estavam achando que seria o fim do mundo, que Deus estava castigando o povo, que Deus havia se cansado do povo e estava castigando o povo. É um pensamento que tem lá a sua lógica, né? Porque afinal de contas, Deus já havia feito isso com o povo de Israel muitas vezes. Quantas vezes Deus já havia castigado o povo? Quantas vezes o povo foi vencido, o povo foi exilado? No deserto ainda, né, cobras, serpentes apareceram entre o povo e muitos morreram. Quantas vezes Deus já havia feito isso? Não é? Mas, se nós formos estudar a Bíblia, nós estamos numa outra época e aí essas coisas já não estão mais acontecendo. Deus está atento a tudo que nós fazemos, mas não é para nos castigar. Deus está atento, inclusive, né, Ele tem ciência, Ele sabe dos nossos pecados, Ele está, né, atento a cada um de nós, mas não para nos castigar. Pelo contrário, para nos conduzir de volta quando estamos longe,
para nos livrar quando estamos em perigo, para estar junto de nós. É para isso que Ele está atento, né? Para suprir as nossas necessidades. Então Deus está olhando sempre para nós. E aí quando surgiu toda essa pandemia, muita gente ficou, né, imaginando que Deus estava nos castigando, mas não. Não era isso. E é certo que muita coisa ruim acontece. Muita coisa ruim acontece conosco, né, com aqueles que estão ao nosso redor, mas não é Deus que está fazendo isso. Na grande maioria das vezes, são as nossas escolhas ruins que nos colocam em situações difíceis. Não é? Nós plantamos e aí nós colhemos. Não é? Isso é o que tem acontecido. Muita coisa ruim tem acontecido, nós temos visto. É claro que alguns dos nossos familiares também, nós temos, né, notícias de familiares de irmãos nossos que têm sofrido nessa pandemia, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele está, né, olhando para nós, Ele sabe do que nós estamos precisando. Né? Então, por mais cuidados que nós temos, né, a Bíblia diz que por mais solícito que nós sejamos, né, como é que nós vamos acrescentar um côvado à nossa estatura? Nós não podemos. Não é? E aí, por mais capacitados que nós sejamos, por mais ferramentas que nós tenhamos nas mãos, os nossos cuidados não serão suficientes para nos dar paz, para nos dar tranquilidade. Não é? Só a presença de Deus pode fazer isso agora, nesse momento. Só Deus pode nos dar essa paz, essa tranquilidade. E aí, para pensar, para agir, a certeza da presença de Deus nos traz segurança. E aí vem uma coisa que muitas vezes é complicada. Quando eu era mais jovem, já faz algum tempo, algumas vezes eu precisei ficar sozinho em casa à noite. E não foi uma experiência muito boa. Os barulhos, os sons, os ruídos pareciam aumentar e pareciam que estavam ali juntinho de mim. Eu ficava preocupado, né? Eu não sabia o que estava lá fora, né? E eu via ruído e eu ficava imaginando o que havia lá, né? E parecia que era de todo lado que vinham aqueles ruídos. Mas nas noites em que os meus pais estavam em casa, naqueles momentos, esses ruídos não tinham nenhuma importância. E esses ruídos eu nem prestava atenção a eles. Por quê? Porque eu tinha certeza que os meus pais estavam ali, mesmo que eles estivessem num outro cômodo, longe da minha vista, mas eu sabia que estavam ali, pertinho, que se eu desse um grito, eles estariam perto de mim. Né? Então, eu imagino que muitas vezes, isso já aconteceu comigo, deve acontecer com os irmãos, muitas vezes a gente não sente a presença de Deus conosco. Mas isso é uma questão de fé. Eu preciso ter fé. E essa é a definição de fé, não é? Muitas vezes parece que Deus não está ali comigo. Mas eu tenho a certeza de que Ele está. Eu tenho que ter fé nisso. E aí, com essa fé, né, tendo a fé de que Deus vai estar ao meu lado, eu vou ter paz, eu vou ter segurança. Né? Então, agora, nesse momento, mesmo que tudo esteja caindo à minha volta,
eu posso ter paz, eu posso ter segurança. Vocês lembram de Jesus no barco e a tempestade, né, em volta lá com os discípulos, e os discípulos assustados, e Jesus estava dormindo? Porque ele tinha segurança, ele tinha paz, né? Então, eu espero que os irmãos tenham, né, entendido tudo quanto eu quis transmitir, que Deus possa estar junto dos irmãos, o Espírito Santo possa completar aquilo que faltou eu dizer. E que os irmãos sejam ricamente abençoados nessa noite.